Então, nós todos éramos, né, o grupo, a empresa era a NGD, né, que era o nome dos primeiros 3 sócios, Nardini, Guazelli e Dallari, depois entrou o Fernando com a brincadeira de nós gostamos de dinheiro, uma entrevista, e nós todos éramos alunos, estudantes de engenharia da Escola Politécnica aqui da USP, na área de engenharia de produção, à exceção do André Dallari, que era a engenharia mecânica pura de projeto. E nessa época a gente começou um negócio que era uma software house, a gente chamava, que seria o que hoje é uma startup na área de TI, tá? Equivalente. E basicamente nós éramos todos da equipe de rugby, então a gente tinha uma união além dos bancos escolares, ninguém ali era fanático por estudo. E começamos essa empresa nesse período. E começamos a desenvolver uma série de coisas, fizemos na área de esporte um sul-americano de atletismo com inserção de imagem de resultado para público, para televisão. Em 87 veio o convite do Júlio Caio de Azevedo Marques para a gente fazer Mundial de Moto Velocidade, era uma parte de credenciamento da imprensa, e a gente acabou assumindo, junto com a equipe Tempo Certo, a cronometragem com inserção de imagem na Globo, como fazia a Longines Olivetti. Então, eu sou fruto dessa época, né, um engenheiro de produção, com uma certa criatividade e com um certo conhecimento nessa área de sistemas, e aí a gente decidiu, num certo momento, fazer um serviço ou fazer um software para uma equipe de Fórmula 1. Essa foi a mote. E o começo foi esse, né? O Fernando, que tinha uma vivência já, fazia fotografia lá para o pessoal do Reginaldo Leme, do Ronaldo Leme, o irmão dele, o Dinho, fazia umas fotos e tal. Foi nos testes de pneu em Jacarepaguá, em 88, em fevereiro, sondar as equipes e calhou de encontrar o Giacomo Caliri, que já tinha trabalhado com os Fittipaldi no projeto do F6A, através do Fly Studio de Bolonha, e foi falar, ele falava um pouco de italiano, ou improvisava, e o Caliri falou, olha, eu quero fazer um sistema de aquisição de dados para parte aerodinâmica, para carga aerodinâmica. Aí o Fernando falou, espera que eu vou chamar meu sócio que entende mais, no caso era eu. Aí nós fomos para o Rio de Janeiro, eu e o André Dallari, de chevetinho, guiando, na cara e na coragem, fizemos uma reunião no Hotel Nacional no Rio, conhecemos o Giacomo Caliri, né? O Caliri tinha sido um engenheiro Ferrari, era sócio da Minardi, e aí ele falou, olha, eu queria fazer uma coisa, tudo muito por gestos, né? Eu estou mexendo a mão porque a gente não tinha fluência na língua, e ele também em inglês era meio ruim, então ficamos ali nos comunicando, e ele falou, olha, o que eu quero é fazer a carga aerodinâmica do carro. Aí a gente falou, como é que funciona? Ele falou, peraí que eu vou trazer um desenho. Ele trouxe um desenho que era uma planta do carro. Naquela época não tinha as coisas digitais, né? Nós fomos parte dessa época, é parte da história que talvez a gente possa contar aqui. Abriu e trouxe uma peça, que era um push rod, um tone, que é uma barra do sistema de suspensão que leva a carga do pneu para o sistema de amortecedor e mola e joga a carga aerodinâmica do carro para o conjunto do pneu. É o elemento de ligação. E é um push rod, então é uma barra de compressão. Push rod que está até hoje. Está até hoje. É assunto até hoje. Red Bull e tudo. A geometria da suspensão do Fórmula 1 mudou. Hoje você faz tudo em fibra de carbono e tal. Mas os elementos básicos, os A-arms, a suspensão McPherson, a suspensão desse ou daquele jeito, e os parâmetros técnicos são basicamente os mesmos. Camber, Caster, King P e o push ou pull rod, né? Que ou ele é tirante ou ele é de compressão. Aí eu falei, olha, essa peça aqui, se a gente colar na linha média, ele tem 2 uniballs, né, que são 2 estruturas como rolamentos, que dão mobilidade total à peça, né, dos 2 lados em que ela era fixada, o lado do amortecedor e o lado do pneu. Se a gente fizer na linha média aqui, colar um strain gauge, a gente transforma essa peça numa célula de carga. Aí a gente falou, legal, pode fazer. E esses insights todos ali no bate-papo. Sentado na mesa, tomando um café, uma água no sabão do Hotel Nacional. A gente falou, e software? O senhor não quer um software? Ele falou, olha, tem um negócio aqui da parte dos elastômeros que a gente faz, mas a modelagem matemática disso é ruim. Se vocês puderem fazer uma coisa disso, é legal. Se vocês prepararem essas 2 coisas, eram provas de teste de pneu que tinha preliminar, né, naquela época na Fórmula 1, antevéspera do Carnaval, inverno europeu, verão brasileiro, Rio de Janeiro, 40 graus, e por aí vai, né?
E se vocês fizerem até o Grande Prêmio, que era meados de março, a gente faz um contrato com vocês. Então não teve carnaval nesse ano. Não, aí a gente voltou para casa e falou, bom, para que a gente foi falar isso, né, cara? Era só fazer um software. E aí tinha uma série de contatos, meu pai, que era engenheiro industrial, tinha contatos do pessoal na Embraer, aí nós fomos falar, os caras falaram, vocês estão malucos. O que era meu patrão aqui, nos estágios que eu fazia numa empresa chamada Alfa Instrumentos Eletrônicos, pode falar nome das empresas, né? É uma empresa que ainda existe, faz célula de carga, o Breno Schweisser, que é um engenheiro do ITA, brilhante, eletrônico, falou, você está maluco, Otávio? Eu falei, então estamos no caminho certo, porque nós éramos malucos mesmo, vamos fazer. E todos deram uma dica, um input, esse pessoal da Embraer arrumou um acelerômetro de um eixo e bolou um jeito da gente fazer um aquisitor de dados, que é uma caixinha que já nós vamos mostrar para vocês. E fomos para o Grande Prêmio, com esse software de suspensão e com o sistema de aquisição de dados fixo. E fizemos o Grande Prêmio. Na nossa inocência, ignorância e ingenuidade, a gente negociou com o Caliri de botar um adesivo da nossa empresa, da NGD, no carro Minardi. Isso está nos anais, aí, nas fotos, no material. A gente não tinha a menor ideia do que valia, embora fosse a Minardi um grid de 26 carros, já era a Fórmula 1, claro, com TV ao vivo para o mundo inteiro. Exato. E a gente não tinha noção do que isso poderia valer. Na idade de ouro da Fórmula 1. Em que o Ayrton estava indo para o seu começo do seu tricampeonato, né, 88, o Nelson tinha acabado de ser tricampeão, então era um momento muito, muito gratificante, muito promissor. Fizemos essa corrida. Sem grana, zero. Só adesivo. Nós fizemos um contrato, porque nós levamos o sistema, nós chegamos no Rio de Janeiro segunda-feira, o Fernando tinha um irmão, o Roberto, o Beto, que morava e estudava no Rio, era médico, nos hospedou lá em Ipanema, acampados, na cara dura, e a gente tinha uma reunião na quinta-feira para fechar o negócio, porque a gente estava com as coisas prontas. E na emoção, eu e o Fernando saímos na quarta-feira no Rio à noite, e o Rio de Janeiro naquela época era muito festivo, era uma coisa assim. Eu acho que a gente exagerou um pouco na comemoração, eu vou dizer assim, para dizer o mínimo. No outro dia, um porre fenomenal, acordamos cedo, a Minardi, uma parte dela estava no hotel lá no Leme, né, o Marina Palace Hotel. Nós fomos andando para ver se baixava um pouco, subimos ali, era um pouco antes da reunião, a gente sempre foi pontual antes da hora, né? Nunca depois, isso foi um predicado que a gente entendeu que era importante no meio, e fomos tomar um café da manhã para dar uma equilibrada. Tínhamos acabado de pedir o café da manhã, um suco de laranja, uma coisa para atenuar a comemoração, chega um cara de casaquinho azul, um paletó azul, meio grisalho, o Jaime Manca Gradizadei, que era o team manager. Falou, vocês que são os brasileiros, nós estávamos com uma pastinha 007, terno e gravata. Você vê como a juventude é ingênua, né? Mal a gente sabia. E falou, o capo vi invita a pranzo, a colazione. O chefe, né, o Giancarlo, está convidando vocês para tomar um café. Aí subimos, ele tinha uma suíte com escritório, com todo um esquema, e tinha um café da manhã continental, daquele com tudo. Na hora que eu olhei, eu quase... Eu falei, meu pai do céu, né? Que tinha bacon, tinha ovo, e ele falou, aí a gente começou a entender como é que funcionava na Itália, né? Eu, apesar de ter origem italiana, primo si mangia. Então, primeiro, vamos comer. Aí comemos ali, pô, vocês não querem comer? Não, eu tô com pouca fome, pelo amor de Deus, né, cara? E aí mostramos o sistema, a gente levou um computador na mão, que era um computador, um PC com tudo, improvisadíssimo. Devia ser pesado. Pesado, na mão, ligamos, mostramos para o Caliri e mostramos a peça e falou, isso aqui vai com isso aqui, vai ter um sensor, o strain gauge a gente não consegue ligar nesse aquisitor de dados, mas tem aqui um acelerômetro, um cabo para a gente pôr no carro, explicamos como é que ia funcionar, ele falou, ótimo. O Jaime ia escrevendo num papel, que era um papel de relatório da Minardi, que era um papel quadriculado com o símbolo, foi escrevendo, então fazemos um acordo, a NGD vai fornecer isso, pagamos e aí fechamos um pacote de $40 mil na época, que para nós era uma fortuna, para fornecer ao longo do ano, né? E já no dia seguinte, sexta-feira, credenciados, etc., fomos fazer... Uniformizados. Na verdade não tinha uniforme, nós levamos nós tínhamos uma camiseta da NGD, e a Minardi pregou o símbolo da Minardi, que é o símbolo
real da Minardi, não o que foi transformado, que é o símbolo de Faenza, é o leone rampante, né? Com as cores azul e amarela, que são as cores da equipe, e a bandeira tricolor em cima desse trapézio, que é o símbolo da antiga Minardi e da verdadeira Minardi. E aí começamos. Fizemos esses testes, a bateria durava 40 horas, tiramos um monte de resultados, de informação, de sinal, o Khalid o tempo inteiro conosco. Ele estava instalado só no carro do Luiz Pérez Sala, era o Adrian Campos e o Luiz Pérez Sala, eram 2 pilotos espanhóis que tinham trazido o patrocínio da Lois, que era uma marca de jeans, e como eu deixo claro no meu livro, nunca vi um jeans desse no meu armário, então para mim interessava só comercialmente. E acabou o Grande Prêmio, cumprimentamos, poxa, que legal, tá, os 2 carros quebraram o suporte da asa traseira, os 2 carros, e nos despedimos e o Khalid falou, bom, eu vejo vocês agora em Imola, que era a próxima corrida. A gente falou, como? Ele falou, não, vocês estão contratados agora. Tem que ir, meu. A gente falou, mas como assim? Os $40 mil teriam que pagar essa operação. Na verdade, eles pagavam assim, toda a despesa de transporte e a hospedagem lá. Tá. Mas para nós foi um choque, porque como é que faz para chegar em Faenza? Aonde que é Faenza? Né? Faenza é uma cidade milenar, tem 1050 anos, é da época das colonizações romanas lá para trás, está a 43 quilômetros ao sudeste de Bolonha e a 15 quilômetros de Imola. E aí descobrimos que pegava um voo da Varig 730, São Paulo, Rio, Milão, aí de Milão pega um trem até Bolonha, de Bolonha pega outro trem até Faenza. Pegamos um táxi para ir ao Hotel Vitória, que eles tinham nos dado a indicação, o táxi fez uma volta no quarteirão e falou, era aqui, o hotel era na frente, a gente não tinha visto.